Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A nossa vida se faz com momentos de alegrias, com momentos de dor. Hoje, a igreja vai viver mais uma página importante da sua história. Nós temos a celebração do funeral do Papa Emérito Bento XVI. Nós vivemos nos últimos 600 anos, então somente temos memória disso, o funeral de papas que estavam no exercício do ministério e que então eles cessavam, alguém presidia o funeral, o cardeal mais antigo, e que depois os cardeais do mundo já se reuniam para o funeral e em seguida para o conclave, para a eleição. Dessa vez não. Bento XVI foi o Papa que, depois de 600 anos que nós não vivíamos isso, ele teve a coragem de renunciar. Percebia que já não tinha forças para conduzir o grande rebanho do Senhor. O que nos deixa como herança este Papa? A renúncia é a primeira coisa, porque quanto é difícil, olhemos ao nosso redor, olhemos entre os poderosos deste mundo ou as pessoas, nós mesmos, nas funções mais simples, quanto é difícil que nós aceitemos abandonar o poder. Isso serve para o Papa, serve para o Bispo, para os coordenadores de pastorais de nossas paróquias. Isso serve para o poder político das suas diversas dimensões, que as pessoas se grudam ao poder e não querem abandonar. Bento XVI tinha uma função reconhecidamente pelo mundo importante, mas a um momento para o bem da igreja do Senhor, ele vai reconhecer que não tinha mais condições. É o Papa que mais anos viveu na história da igreja, o Papa mais longevo, 95 anos, muitos dos quais a serviço da igreja. Um homem dócil, um homem que quem conviveu com ele não tem a imagem do homem duro como meios de comunicação sempre transmitiram, mas o homem de ternura, com gestos pequenos, de delicadeza com as pessoas que vinham ao seu encontro. Sentado no seu ofício, no seu escritório, é famoso que quem batia na porta para ir ao seu encontro, ele se levantava para acolher essa pessoa. Ou um fato que aconteceu quando ele estava na Praça de São Pedro e que uma religiosa deixou cair um lenço e ele imediatamente foi e pegou para entregar para ela. E ela falou: santidade, eu tinha que fazer isso. E ela falou: não, você é uma dama, eu tenho que fazer por você. Mas um grande teólogo e que viveu com serenidade a sua enfermidade, falando que não era o fim, mas que ia se encontrar com o Senhor através da morte. E chegando no final, dizendo assim: Senhor, eu te amo. A experiência de Santa Teresinha do Menino Jesus. Jesus, eu te amo. Assim nos ilumina no nosso padecer. Mais cedo ou mais tarde, a morte vai bater na porta de cada um de nós. Seja através da enfermidade, do envelhecimento, ou talvez de um modo inesperado. Mas, neste momento, nós devemos estar preparados. E não se faz esse caminho de preparação quando se tem necessidade, mas desde já. Nós somos assim chamados a vivermos a dimensão da fé na ressurreição. E este homem, um Papa Santo, ele é modelo para nós, para vivermos com serenidade este encontro quando ele vier. Irmãos caríssimos, na leitura de hoje, nós chegamos precisamente à exigência que decorre da justiça de Deus, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, porque as suas obras de Caim não eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Deus aceita as obras de Abel por isso. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
Então, que é a experiência de amor que nos insere na vida de Deus. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o dar a vida pelos irmãos e que ele indica um caminho concreto. Se alguém possui riqueza neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Nós somos chamados a dar a vida pelos irmãos, como fez, por exemplo, um São Maximiliano, ou tantos na história da igreja, mas existe uma doação cotidiana em prol do irmão que não pode ser esquecida na nossa história. Se alguém possui algum bem, este bem, assim diz claramente o Evangelho, não camuflemos a verdade. Este bem é confiado a mim para partilhar com meu irmão. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. O amor só existe se ele se transforma em gestos concretos. Se o nosso coração nos acusa, voltemos-nos ao Senhor. Deus é maior que o nosso coração. Ele nos perdoa, Ele nos ajuda. Na aclamação Evangelho de hoje, o Salmo 99, um chamado de louvor ao Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Dai-lhe graça a seu nome e bendizei. Sim, é bom o Senhor é nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Hoje, nós nos encontramos com a vocação de outros discípulos. Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Felipe e disse: segue-me. Felipe era de Betsaida e logo começa a seguir. Veja que é um chamado muito claro e uma decisão também clara. Depois Felipe encontra Natanael e vai dizer que encontramos o Messias. E Felipe, depois de dizer isso, Natanael vai responder: de Nazaré pode sair coisa boa? E agora, assim como Jesus chamou os discípulos, os primeiros, para vinde vede, agora Felipe vai dizer a Natanael: vem ver. É preciso fazer a experiência, não somente escutar o que eu estou dizendo, mas é preciso que você faça a experiência de um encontro pessoal com Jesus. Nessa experiência, ninguém pode nos substituir. Jesus não pode permanecer para nós somente um conceito que alguém nos fala na liturgia, que nós ouvimos, mas é preciso a experiência vital com Ele. Jesus viu Natanael e vai dizer: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael se surpreende: de onde me conheces? E Jesus vai dizer: antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Então, esse verbo aparece muito no Evangelho de hoje. O ver, o olhar em profundidade, é esse o sentido do verbo grego. O olhar no coração, o ver o mais íntimo, o mais profundo. É assim que Jesus viu Pedro, é assim que Jesus viu Natanael. É assim que ele chama outros para fazer a experiência de vê-lo, de encontrá-lo. Coisas maiores que estas verás. A promessa que se faz a Natanael é a promessa que se faz a todos nós. No caminho nosso de fé, vamos vendo sempre coisas maiores, porque nós vamos crescendo na experiência com Deus, vamos tendo discernimento. Como Maria, guardemos tudo aquilo que nós experimentamos no nosso coração, amadureçamos aquilo que nós vemos, reflitamos para que possamos crescer. Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Na oração de hoje nós assim rezamos: ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, iniciaste maravilhosamente a redenção do vosso povo. Concedei a vossos servos e servas uma fé tão firme que nos deixemos conduzir por ele e cheguemos à glória prometida. Que o Senhor dê o descanso eterno ao nosso Papa Emérito e nosso irmão Bento XVI. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.